Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o demônio de olhos brancos. Capítulo 201. O furacão rugia enquanto os marinheiros se debatiam freneticamente, tentando desesperadamente conduzir o grande navio para longe do redemoinho oceânico. A cabine de passageiros balançava violentamente com o impacto das ondas. Lá dentro, os jovens Shinobi e Kunoichi concentraram chakra nos pés, mantendo o equilíbrio com firmeza. O vento está muito forte. Nosso retorno à aldeia certamente será atrasado em vários dias? Shizui suspirou. Quando estava prestes a continuar falando, sua visão periférica captou um lampejo prateado. Uma intensa sensação de perigo o invadiu, e ele instintivamente recuou, escapando por pouco de um corte fatal no pescoço. No entanto, seu ombro ainda estava cortado, fazendo com que o sangue espirrasse pelo teto da cabine. Droga! Gritou Ruri furiosamente, com seus espinhos ósseos projetando-se ameaçadoramente enquanto desferia uma cotovelada violenta na direção da cintura do intruso. O golpe violento, capaz de atravessar prédios, passou pelo corpo do homem sem resistência. Uma a menos, zombou o homem mascarado de um olho só, estendendo a mão em direção à testa da garota. Mas naquele instante, vários shurikens e kunais voaram em sua direção de ângulos traiçoeiros, mirando em seu braço e corpo. O homem ativou sua técnica de intangibilidade, permitindo que as armas o atravessassem sem causar danos, e sua mão também atravessou a cabeça da garota. Aproveitando-se da situação, Ruri saltou para o lado de Shizui, e ambos enfrentaram junto seu formidável inimigo. O tomoe escarlate nos olhos de Shizui girou lentamente enquanto ele falava em tom grave. Ele parece ser capaz de esconder o corpo. Um ninjutsu espaço-temporal aterrador. Parece que nossa única chance é contra-atacar no exato momento em que ele atacar. Você é assustador, Shizui. Já analisou as habilidades do Obito tão rápido assim? Murmurou Ruri para si mesma, mantendo os olhos fixos em Obito. Dois pirralhos problemáticos, comentou Obito, limpando o sangue de sua lâmina. Shizui e Ruri trocaram olhares, concordando silenciosamente enquanto atravessavam a parede da cabine, correndo para fora para ficar em pé no mar agitado. Contra um oponente com ninjutsu espaço-temporal, uma área mais aberta proporcionaria uma vantagem maior. Antes que pudessem se recompor, o ar à sua frente se contorceu em uma espiral, e Obito apareceu mais uma vez empunhando sua longa espada. Você é quem controlava a raposa de 9 caudas 4 anos atrás? Shizui perguntou friamente, encarando o Sharingan exposto de Obito. Se você ainda se considera um Uchiha, então nos diga seu nome. Eu? A voz de Obito foi levada pela tempestade, Madara. Uchiha. O quê? As pupilas de Shizui se dilataram em choque, sua cautela aumentando. Seria possível que o fundador da vila, que a estabeleceu com o primeiro Hokage, ainda estivesse vivo? Com os olhos poderosos que controlavam a raposa de 9 caudas e esse misterioso ninjutsu espaço-temporal, se ele realmente for Madara Uchiha. Concentra-te, Shizui, disse Ruri, a Kunoichi de cabelos brancos, dando um tapinha no ombro do companheiro. Não importa quem ele seja, certamente representa uma ameaça para a vila. Shizui assentiu. Vamos prosseguir como treinamos. Você consegue, Ruri. Ruri sorriu, pisando com força na água enquanto avançava contra o inimigo. Simultaneamente, sua pele criou ossos, protegendo todo o seu corpo. Com o Kekkei Genkai do Shikotsu Myaku, ela possuía a força e a resistência adequadas para o combate corpo a corpo e podia atuar como um tanque. Obito desferiu um golpe horizontal com sua espada, seu pulso tremendo com o impacto. Sabendo que não podia igualar a força bruta da Shikotsu Myaku, ele permitiu que o corpo de Ruri atravessasse o seu. Um está tentando me forçar a usar o Kamui, e o outro planeja atacar no momento em que eu o fizer. A essa distância, se for o Shizui, ele definitivamente conseguiria. Uma casca resistente e um Uchiha veloz, uma estratégia sólida, mas eles estão pecando em poder. Obito lançou um olhar para Shizui, pronto para atacar, e encerrou sua intangibilidade. Ele deu uma cambalhota no ar como um pássaro, pisoteando a armadura óssea de Ruri. Arg! Exclamou a garota de cabelos brancos, afundando no mar. A água jorrou para o céu. Mas antes que a onda pudesse se formar completamente, Shizui já havia se movido. Assim que o pé de Obito tocou a armadura óssea, Shizui desapareceu de seu lugar, percorrendo 100 metros num piscar de olhos. No instante em que o pé de Obito tocou o mar, ele e o garoto Uchiha que se aproximava ficaram frente a frente, a menos de meio metro de distância. Naquele breve instante, eles viram a mesma coisa e o tomoe vermelho, frio e assassino nos olhos um do outro. Baque! Diversas estacas enormes perfuraram o corpo e os membros de Obito, selando seu chakra e paralisando cada nervo e músculo. Obito sentiu todo o seu corpo imobilizado, incapaz de se mover. Mesmo sabendo que estava preso em um poderoso genjutsu, ele não conseguia mover o corpo. E ilusão demoníaca, técnica das estacas acorrentadas. Seu genjutsu parece ser ainda mais forte que sua cintilação corporal. O pensamento passou pela mente de Obito ao ver o brilho banal de uma lâmina. Shizui inverteu a empunhadura de sua espada curta, cravando-a violentamente no peito de Obito. Com um movimento rápido dos dedos, a lâmina despedaçou seu coração. Naquele instante, a força da pisada de Obito foi totalmente liberada, fazendo com que a onda gigante caísse como chuva. Junto com a água do mar, o sangue de Obito também caiu. Ruri emergiu debaixo d'água, testemunhando a cena. Ruri, Shizui se virou soltando um longo suspiro.
Os órgãos internos desse cara estão completamente destruídos. Tente usar ninjutsu médico para mantê-lo vivo e trazê-lo de volta para Konoha. Antes que pudesse terminar, percebeu que algo estava errado. A garota de cabelos brancos não demonstrou alívio ou alegria. Em vez disso, liberou seu chakra e avançou em direção a ele. Um ataque esplêndido. Então, este é o 9º esquadrão sob o comando de Yuto Hyuga? A voz do homem mascarado soou ao lado de Shizui. Nem mesmo Shizui, usando Shunshin, conseguiu se esquivar a uma distância tão curta. Baque. Obito golpeou com sua lâmina, perfurando diretamente o corpo de Shizui. O sangue espirrou quando Huri agarrou a lâmina, ignorando os cortes profundos em sua mão. Ela usou os ossos para travar a lâmina no lugar. Shizui, suportando a dor, deu um passo para trás, permitindo que a ponta da lâmina se retirasse de seu corpo. Então começou a formar selos de mão, recusando-se a desistir. No entanto, no instante seguinte, Obito moveu o pulso rapidamente, lançando uma kunai em direção ao pescoço de Huri. A kunai estava amarrada com um dispositivo explosivo. Instintivamente, Shizui interrompeu seus selos, agarrou a garota de cabelos brancos pelos ombros e a puxou para seus braços. Bum! O dispositivo explosivo detonou, lançando o menino e a menina para longe, fazendo-os cair na superfície da água. Eles mal conseguiram usar chakra para não afundar. O olho esquerdo de Obito, escondido atrás da máscara, fechou-se lentamente. Seu coração e seu corpo voltaram ao normal, como se nada tivesse acontecido. Izanagi. Uchiha Madara havia coletado alguns Sharingan, que naturalmente passaram a pertencer a Obito após sua morte. Obito brandiu levemente sua lâmina, caminhando lentamente em direção ao menino e à menina ensanguentados. Onde está seu sensei? Não sei, respondeu Shizui ofegante, sem qualquer sinal de rendição nos olhos. Você não é Madara Uchiha. Se ele realmente ainda estivesse vivo, não precisaria sacrificar os próprios olhos para nos derrotar. Você sequer conhece essa técnica, disse Obito com indiferença. Só mais uma pergunta. Onde está seu sensei? Não precisa me dar a localização exata. Qualquer informação serve. Fale e eu deixarei você viver. Nem o menino nem a menina disseram uma palavra, apenas se apoiaram mutuamente enquanto permaneciam de pé. Eles querem morrer como shinobi, pensou Obito, sentindo um súbito desinteresse ao erguer sua espada. No entanto, ele não baixou a espada, porque ao longe, na superfície do mar, um jovem se aproximava lentamente. Ele aparentava ter uns 20 anos, com longos cabelos que lhe chegavam à cintura e as mãos nos bolsos. Seu rosto era de uma beleza impressionante, embora parecesse que acabará de acordar. Lembrava um deus caminhando em meio a uma tempestade. Shizui Huri, o jovem se aproximou do menino e da menina, colocando a mão em suas cabeças com voz suave. Vocês dois cresceram. Sensei. Yuto Hyuga. A voz de Obito interrompeu o tão aguardado reencontro entre professor e alunos. Preciso conversar com você. Bum! Um raio de luz dourada desceu do céu, atravessando o corpo fragmentado de Obito, rasgando a tempestade e erguendo ondas mais altas que montanhas. Há 4 anos eu lhe disse. O homem de cabelos compridos deu uma risadinha suave. Quando falar comigo, use honoríficos. Capítulo 202. Shizui encarou fixamente o jovem de cabelos compridos à sua frente. Em sua memória, seu sensei não era particularmente alto. Durante a noite carmesim, o pássaro engaiolado tinha apenas 16 anos, ainda não totalmente crescido. Embora, de acordo com as tradições do mundo shinobi, ele já tivesse idade suficiente para ficar noivo ou se casar, ele ainda era apenas um garoto. No entanto, hoje, em meio à tempestade e ao tsunami, estava Yuto, agora um homem de 20 anos. Com olhos ainda mais perfeitos e chakra pulsando dentro dele, mesmo com as mãos casualmente enfiadas nos bolsos, em uma postura despreocupada, ele claramente transmitia a mesma mensagem ao mundo. Sou uma existência além da compreensão dos shinobi comuns. O homem chamado Yuto era incrivelmente forte. Tão forte que mesmo após sofrerem perdas, as 5 grandes vilas shinobi não ousaram buscar vingança levianamente. Tão forte que alguns shinobi em Konoha murmuraram secretamente entre si. Para ser justo, o clã Hyuga criar algo como o selo do pássaro engaiolado é realmente um pouco exagerado. Tão forte que até mesmo Obito, que possuía o Kamui, só pôde escolher suportar. Deus da lua Sama, disse Obito suavemente, peço desculpas. Para vê-lo tive que recorrer a tais meios. Yuto acenou com a mão, dispensando o assunto. É melhor assim. Tenho algo a discutir com meus queridos alunos. Shizui, observando as costas de Yuto, ficou surpreso. Era como ele suspeitava, o sensei definitivamente havia arranjado para que Natsumi Mahiro liderasse o shinobi de Konoha até ali por algum motivo. Infelizmente, ele não tinha ideia do que seu sensei pretendia fazer, incapaz de adivinhar seus verdadeiros pensamentos. Deus da lua, que tal termos uma conversa particular primeiro? Depois você pode. Sugeriu Obito. Sem problema, respondeu Yuto com um sorriso radiante, virando a cabeça. Meus queridos alunos, seu sensei precisa discutir uma grande conspiração que ameaça destruir o mundo com este indivíduo mascarado. Poderiam nos dar um pouco de privacidade? Obito Uchiha, Huri Mochizuki e Shizui Uchiha ficaram sem palavras. 4 anos de diferença, e você ficou tão ousado, nem se preocupa em esconder suas intenções. Katsuyu-sama, por favor, Kyurus. Antes que Shizui e os outros pudessem responder, Yuto usou a invocação reversa para enviar o jovem shinobi e seu clone para a floresta Shikotsu. No mar tempestuoso, restaram apenas Yuto e Obito.
Deus da Lua Sama, começou Obito, tendo aprendido a lição desta vez, peço desculpas. Visitei a Megakuri, mas nem Konan nem Kitsu sabiam onde você estava. Vá direto ao ponto, bocejou Yuto. Preciso conversar sobre algo com meus alunos daqui a pouco. Sim, suspirou Obito frustrado, ao perceber que não tinha nenhuma vantagem sobre Yuto. O homem à sua frente já era terrivelmente forte 4 anos atrás, e sem dúvida havia se tornado ainda mais poderoso desde então. As lendas de Madara e Hashirama haviam desaparecido há muito tempo, e ninguém vivo agora poderia enfrentá-lo. Embora Obito possuísse o Kamui e pudesse escapar, ele sabia que precisava da concordância de Yuto para concluir o plano do Olho da Lua. Embora Yuto sempre falasse com um ar de superioridade, Obito acreditava que ainda podiam negociar. Durante esses 4 anos, Yuto não revelou sua verdadeira identidade ao mundo. Mesmo agora, quando estavam sozinhos, ele não chamou Obito pelo nome. Havia um nível básico de compreensão e contenção mútua. Deus da Lua, ouvi dizer que o senhor possui um Rinnegan, afirmou Obito. E daí? Pretende levar agora? Perguntou Yuto. Não, de jeito nenhum. Use-o como quiser. No entanto, eu sei que você fez uma promessa de que um dia o Rinnegan nos seria devolvido para ser implantado no escolhido. Quem? Com quem eu fiz essa promessa? Aquela pessoa. Aquela? Não consigo te ouvir. Yuto continuou sorrindo, com as mãos ainda nos bolsos enquanto o encarava. Obito respirou fundo algumas vezes como se tivesse desistido da resistência. Você fez uma promessa a Madara Uchiha. Não vai se passar por Madara, é? E Yuto balançou a cabeça. Madara Uchiha me ajudou com algo antes de morrer, então vou cumprir minha promessa. Obito suspirou aliviado. Contanto que Yuto não ficasse com o Rinnegan para si, tudo bem. Deus da Lua Sama, Obito escolheu suas palavras com cuidado. Embora sentisse que não poderia derrotar Yuto, possuir o Kamui lhe deu a coragem de dizer o que pensava. O que você acha do mundo Shinobi? É? Acabou a conversa séria e vamos passar para os ideais? Yuto deu uma risadinha. O mundo Shinobi não é um bom lugar. Você tem toda a razão, Deus da Lua Sama, disse Obito sinceramente. O mundo Shinobi é um lugar de morte e desespero. De acordo com registros históricos, pragas, fomes, guerras, inúmeros desastres assolaram esta terra desde os tempos antigos. O primeiro Hokage pacificou o caos, criando o sistema de uma vila por nação, distribuindo inclusive as bestas com cauda igualmente entre as outras vilas Shinobi, visando a paz eterna e garantindo que as crianças pudessem crescer saudáveis. Esse sonho era certamente nobre, mas, na realidade, os esforços do primeiro Hokage alcançaram pouco. Konoha foi fundada há apenas 55 anos, mas já participou de 3 guerras Shinobi. O sistema de uma vila por nação, em vez de manter a paz a longo prazo, apenas deu às grandes potências mais tempo para acumular poder e se envolver em guerras ainda mais sangrentas. As 9 bestas com cauda foram distribuídas igualmente entre as vilas, mas no campo de batalha, as armas que causaram mais baixas foram, na verdade, os Jinchuriki. Este mundo é o inferno. E daí? Yuto deu de ombros. Ouvi falar do tal plano Olho da Lua com Madara. Arrastar todo mundo para uma ilusão. Será que é mesmo uma boa ideia? Não é? Obito retrucou. Ninguém vai saber que é uma ilusão. Todos viverão com seus entes queridos e camaradas. Não, isso não é uma ilusão. É a realidade. Os dois permaneceram em silêncio no mar por um tempo antes de Yuto finalmente falar suavemente, não estou interessado. Obito suspirou interiormente. Ele não esperava que Yuto aderisse ao seu plano imediatamente. Esperava obter alguma informação sobre as verdadeiras intenções do homem. No passado, o objetivo de Yuto era se libertar do selo do pássaro engaiolado. Mas agora, tendo alcançado esse objetivo, quais eram seus verdadeiros pensamentos? Em relação a este mundo, já terminou? Perguntou Yuto. Sim, terminei. Deus da Lua Sama, respondeu Obito hesitante. Ele queria discutir o enfraquecimento das principais vilas Shinobi e a coleta das bestas com cauda, mas temia que falar demais pudesse irritar Yuto. Era melhor deixar por isso mesmo. Afinal, já que Yuto havia aparecido diante do Shinobi de Konoha, provavelmente não permaneceria mais escondido. Haveria muitas oportunidades mais tarde. Ao ativar o Kamui, o mascarado Obito desapareceu lentamente. Percebendo que o chakra de Obito não estava mais por perto, Yuto usou o jutsu de invocação novamente para trazer Shizui e Ruri de volta. Eu me esforcei muito para trazer o Shinobi de Konoha até aqui porque preciso usar todos vocês para alguma coisa. Shizui, não fique tão surpreso. Acho que a vila ficará mais do que disposta a ajudar. Yuto fez uma pausa, olhando para o horizonte enquanto falava suavemente. Aquele cara. Ele é Obito Uchiha. Capítulo 203. Yuto sentou-se na superfície do mar, contemplando o grande navio envolto em névoa. Mesmo à distância, seus olhos conseguiam captar claramente as figuras dos meninos e meninas que estavam no convés. Foi somente quando o navio desapareceu completamente que Yuto finalmente desviou o olhar. Em seguida, ele usou a invocação reversa para retornar à floresta Shikotsu. Você deveria cortar o cabelo. Yuto-kun, a voz de Katsuyo ressoou do fundo da floresta.
Respondeu Yuto suavemente, deitando-se em uma plataforma de pedra limpa e removendo casualmente sua bandana de Konoha, que tinha um arranhão no centro. Uma marca roxa em forma de diamante repousava em sua testa. Este era o selo da força de Sen. Ao lado da marca em forma de diamante, 4 linhas verdes finas se cruzavam, um resquício do selo do pássaro engaiolado. Ao longo dos últimos 4 anos, o domínio de Yuto sobre o Fuinjutsu tornou-se cada vez mais profundo. Ele já havia selado a maior parte do selo amaldiçoado, restando apenas alguns vestígios residuais. Se alguém ativasse o selo do pássaro engaiolado agora, Yuto não seria levado à loucura pela dor. Ele teria tempo suficiente para contra-atacar. Isto é, se alguém realmente tentasse ativar o selo amaldiçoado. Contudo, mesmo com Fuinjutsu avançado, esse era o limite do que podia ser alcançado. O selo do pássaro engaiolado, aperfeiçoado pelo clã Hyuga ao longo de um milênio, era famoso por um motivo. Erradicá-lo completamente por meios convencionais era praticamente impossível. O plano de devorar os 4 grandes clones continuava sendo de suma importância. Não se tratava apenas de se livrar dos últimos vestígios do selo do pássaro engaiolado, mas também de obter poder. Se ele quisesse subverter as regras deste mundo, primeiro precisaria destruir tudo. Yuto-kun, no que você está pensando? Estou pensando no que você fará primeiro quando retornar à superfície, Katsuyu-sama. Eu vou dormir. Dormir? Yuto deu uma risadinha. Katsuyu-sama, você está ficando senil. Você não dorme o tempo todo no subsolo? Yuto-kun, isso é perder a consciência por necessidade, não é dormir. A voz de Katsuyu era gentil e amável enquanto ela falava de seu pequeno e lamentável sonho em um sussurro. O verdadeiro sono não acontece em um lugar escuro e subterrâneo. Dormir de verdade significa poder abrir os olhos e ver o sol e o céu, sentir o vento com cheiro de grama fresca na pele, rolar livremente e levantar quando quiser. É isso que é dormir de verdade, Yuto-kun. O jovem de cabelos compridos deu uma risadinha e assentiu com a cabeça. Meus olhos já conseguem ver esse dia chegando. Yuto-kun, não se esforce demais. Na verdade, Katsuyu-sama, não há necessidade de formalidades entre nós, interrompeu Yuto. Eu irei destruir todos os futuros que o sábio dos 6 caminhos viu. Katsuyu havia apoiado Yuto por muitos anos, atuando como uma poderosa aliada. Além disso, após a Noite Carmesim, Yuto era o único shinobi restante capaz de invocar Katsuyu. Ele tinha todos os motivos para ajudá-la a realizar seu desejo acalentado há muito tempo. Naquela noite, o jutsu que Yuto usou para restaurar sua visão era uma técnica secreta desenvolvida pela floresta Shikotsu. Somado à exposição dos corpos Hyuga escondidos no campo de batalha ao longo dos anos, todo mundo shinobi soube que a lesma sábia havia se aliado a Yuto. Konoha estava em defesa contra a lesma sábia, mas também não podia fingir que nada havia acontecido. Como resultado, o pergaminho do contrato de sangue de invocação da floresta Shikotsu foi colocado na prateleira mais alta, e o terceiro Hokage chegou a ordenar que nenhum shinobi fosse autorizado a invocar a lesma sábia. Minha aparição diante de Shizui e os outros certamente será um grande evento, disse Yuto, levantando-se com um sorriso malicioso no rosto. Mas, durante esse tempo, a atenção de Konoha estará voltada para Obito. Dados os métodos usuais de Orochimaru, ele provavelmente encontrará uma maneira de caçá-lo. De qualquer forma, a morte de Obito só me beneficia. Mesmo que Konoha não o derrote, posso usar essa confusão para colocar as mãos no pergaminho do contrato de sangue de invocação. Libertar Katsuyu de sua prisão subterrânea exigia o cumprimento de certas condições. O primeiro passo era obter o pergaminho do contrato de sangue de invocação na floresta Shikotsu e apagar todos os nomes nele, exceto o seu. Você está planejando invadir Konoha? Não seja precipitado, Yuto-kun. Konoha atualmente tem 2 Jinchuriki da raposa de 9 caudas. 2 raposas de 9 caudas são realmente problemáticas, mas não se preocupe. Não vou forçar a entrada se não for necessário. Vou apenas roubá-la. Roubar? Yuto-kun, você sabe como atravessar a barreira protetora de Konoha? Isso é realmente um problema. Yuto esfregou o queixo e de repente caiu na gargalhada. Tenho uma ideia bastante ridícula. 5 dias depois, na vila de Konoha. A influência de Danzo está crescendo cada vez mais, disse Orochimaru, parado junto à janela que ia do chão ao teto do escritório do Hokage. Ele olhou para o rosto de Minato Namikaze na pedra do Hokage, sua expressão calma. Sensei, precisa que eu o elimine? Não diga bobagens, Orochimaru. Danzo também é devotado à vila. Sensei, você está sendo muito leniente com Danzo. O homem de olhos de cobra dourados bufou. A influência de Danzo já afetou o funcionamento normal da Anbu. Sem mencionar que ele se opôs repetidamente às minhas decisões em reuniões de alto nível. E naquela noite, 4 anos atrás, Danzo se escondeu em algum lugar enquanto apenas o quarto Hokage e você, Sensei, ousaram enfrentar os poderosos inimigos. Orochimaru fez uma pausa, sua voz agora abertamente zombeteira. Se eu amo Konoha, é um passe livre, eu poderia muito bem gravá-lo na minha bandana. Ha. Hiruzen Sarutobi não estava zangado. Agora, perto dos 60, seu temperamento havia se suavizado com a idade. Orochimaru, é raro vê-lo agir como uma criança. Você realmente não consegue tolerar Danzo? O velho deu uma tragada em seu cachimbo, bateu-o na mesa e, de repente, adotou um tom severo. Você é o destinado a se tornar o 5º Hokage. Você deve aprender a tolerar as falhas de seus subordinados. Orochimaru permaneceu em silêncio, sem dizer mais uma palavra. Todos no escritório na Anbu, na vila.
Até mesmo todo mundo shinobi sabia que Orochimaru era a escolha inevitável para o próximo Hokage. Com Jiraiya incapacitado e Tsunade tendo deixado a vila sem dar notícias de seu retorno, ninguém se comparava a Orochimaru em termos de qualificações. Para resolver a crise, Hiruzen Sarutobi chegou a transferir a culpa pelos experimentos humanos para Yuto, limpando o nome de Orochimaru. Tendo assumido a responsabilidade de salvar a vila durante aqueles tempos difíceis, Orochimaru certamente havia conquistado a posição. Se Hiruzen não passasse o título de Hokage para Orochimaru desta vez, seria totalmente injustificável. Com o silêncio tomando conta da sala, o membro da Anbu apareceu de repente, ajoelhando-se e falando respeitosamente. Hokage-sama Orochimaru-sama. Está é uma carta oficial de Amegakure. Hiruzen Sarutobi soltou um pequeno som de surpresa ao aceitar a carta. Após uma breve olhada, exclamou: o líder da Akatsuki de Amegakure deseja visitar Konoha. Orochimaru também ficou surpreso com o conteúdo da carta. Mas antes que pudesse examiná-la mais de perto, outro membro da Anbu apareceu no escritório. Hokage-sama Orochimaru-sama, o capitão Shizui retornou. Ele tem informações urgentes para relatar a vocês dois em particular. O Anbu hesitou antes de continuar. Antes de relatar, ele solicitou permissão para estabelecer uma barreira neste escritório. Capítulo 204. Kakashi Atake bateu na porta. Após receber permissão, empurrou-a e entrou. Assim que entrou, o forte cheiro de fumaça o atingiu em cheio. O escritório do Hokage estava envolto numa densa nuvem de fumaça, e uma camada de cinzas já cobria a mesa de Hiruzen. Kakashi ficou momentaneamente atônito. Desde criança, nunca vira o terceiro Hokage fumar tanto. Mesmo após a morte de Lady Bivaco, quando não havia ninguém para disciplinar, o terceiro, esse nível de consumo de tabaco era excessivo. Kakashi-kun, sente-se, disse Hiruzen, segurando seu cachimbo e suspirando baixinho. Deixe-me ver esse seu Sharingan. Sim, senhor. Embora intrigado, Kakashi acatou a ordem, revelando seu olho. 3 tomoes giravam em sua pupila, misteriosos e belos. Sharingan. Uchiha. O terceiro Hokage murmurou baixinho, com um sorriso amargo no rosto. Eu tinha um velho amigo, Kagami Uchiha. Ele era um shinobi excepcional, reconhecido até mesmo pelo segundo Hokage. Ele se libertou das amarras do seu clã e colocou os interesses da vila acima de tudo. Aquele dia. Ah, estou velho. Esqueci o ano. Só me lembro dele me dizendo, se você se tornar Hokage no futuro, fique de olho no meu clã. Ninguém entende o amor melhor do que os Uchiha, e ninguém entende o ódio melhor também. O velho suspirou e exalou uma pálida argola de fumaça. A vila encontrou Yuto. A informação que recebemos foi inesperada. Ele revelou quem era o Uchiha que controlava a raposa de 9 caudas naquela noite. Quem? O rosto de um homem morto surgiu repentinamente na mente de Kakashi. Óbito. Uchiha. Não pode ser ele. Kakashi, de 19 anos, levantou-se, ignorando as formalidades, e bateu com a mão na mesa. 4 anos atrás, Obito jamais poderia ter o poder de controlar a raposa de 9 caudas. Se Obito tivesse o apoio de Madara, talvez houvesse um atalho. Madara? Madara Uchiha, o homem que fundou esta vila ao lado do primeiro Hokage. Kakashi ficou estupefato. Hokage-sama, de onde veio essa informação? Yuto contou para a aldeia. Por que deveríamos confiar nas palavras de um shinobi renegado? Porque ele não tem motivos para mentir, disse Hiruzen em voz baixa. Com base na descrição de Shizui, Orochimaru e eu já discutimos isso. Ambos concordamos que o plano de Yuto Hyuga é usar Konoha como uma ferramenta para matar Obito. Se todas as informações forem verdadeiras, e o Sharingan de Obito possuir um jutsu espaço-temporal, então mesmo que Yuto seja forte o suficiente, se Obito continuar se teletransportando, ninguém poderá tocá-lo. Ele seria difícil de matar. É uma estratégia inteligente. Assim que a vila souber a identidade de Obito e o tipo de jutsu que ele usa, não teremos outra escolha a não ser agir. Yuto traiu a vila por causa do selo do pássaro engaiolado. Embora suas ações sejam imperdoáveis, devo admitir que sua traição é de certa forma lógica. Mas e o Obito? Que motivo ele teria para atacar na noite do parto da Kushina? Minato e Kushina o tratavam como se fosse da família. Não consigo pensar em nada além de um ódio avassalador. Um jutsu espaço-temporal, um profundo rancor contra Konoha, uma forte ligação com Madara e um crescimento acelerado. Obito precisa ser morto o mais rápido possível. Kakashi cerrou os punhos, tentando limpar o nome do amigo. Mas Hokage-sama, se Yuto não conseguiu lidar com um inimigo tão difícil sozinho, por que Konoha deveria fazer isso? Porque temos uma isca que Obito não pode recusar. Kakashi ficou surpreso e instintivamente tocou o olho esquerdo. Obito, será que realmente é você? Como isso é possível? Você morreu como um herói. Enquanto observava a figura abatida de Kakashi partir, Hiruzen suspirou. Presa Branca, seu filho é tão excelente quanto você. Até mesmo o cuidado que ele tem com seus companheiros é idêntico. Com um estrondo, a parede ao lado dele se abriu e Orochimaru saiu de uma passagem secreta. Seus olhos dourados com pupilas em fenda, observavam friamente a porta fechada. Quando devemos agir? Assim que possível, quando Kakashi recuperar um pouco da sua compostura. Muito bem. Então, sensei, vamos discutir outro assunto. Orochimaru olhou para o documento oficial sobre a mesa. Sensei, por que você acha que o líder da Akatsuki decidiu visitar nossa vila de repente? Pode ser um capricho, ou pode ser uma ação orquestrada por Yuto. Mas, dada a situação atual, a segunda opção parece mais provável. Hiruzen esfregou as têmporas cansado.
Estou me perguntando, além da líder da Akatsuki, Konan, quem mais poderia aparecer? Os dois trocaram um olhar, percebendo a seriedade nos olhos um do outro. E será possível que Yuto esteja se escondendo na equipe de Amegakure? Um silêncio sepulcral pairou sobre o escritório. Tanto Hiruzen, um veterano experiente, quanto Orochimaru, com sua mente meticulosa, admitiram que não eram páreo para Yuto. O ataque de 4 anos atrás, o golpe Murakumo, já havia feito o shinobi de Konoha lamentarem que este era um jutsu pertencente a um deus. Dado o tempo que havia passado, um homem como Yuto não poderia ter permanecido estagnado. A força de combate geral de Konoha é inferior à de Yuto Hyuga, era uma afirmação com uma probabilidade significativa de ser verdadeira. Assim, Konoha se viu diante de um dilema. Deveriam permitir a entrada dos visitantes de Amegakure? Ou deveriam monitorá-los com extrema cautela? Rejeitar categoricamente o pedido de Amegakure era praticamente impossível. Afinal, Konoha e Amegakure haviam assinado um tratado de paz anos atrás, declarando claramente relações amistosas e de boa vizinhança. Agora, o líder desse aliado estava solicitando formalmente uma visita a Konoha. Recusar sem uma justificativa plausível seria difícil de explicar. Mesmo que Konoha fosse descarada o suficiente para fazer isso, e se Yuto realmente fizesse parte da equipe visitante? E se, após ter a entrada negada, ele ficasse furioso? Tudo bem, você não quer demonstrar respeito, é? Parece que eu não matei gente suficiente naquela época. Vamos adicionar mais algumas belas lembranças hoje. Mas permitir a entrada da delegação de Amegakure também não parecia seguro. Tanto o terceiro Hokage quanto Orochimaru se sentiam entre a cruz e a espada. Não importava o que escolhessem, consequências incontroláveis pareciam inevitáveis. No fim das contas, foi porque o poder de Yuto era avassalador. Se ele entrasse em fúria, seria inegavelmente o mais forte do mundo shinobi atual. Konoha mal havia começado a se recuperar. Se houvesse outra noite carmesim, Hiruzen não teria escolha a não ser se curvar e pedir desculpas ao Hokage anterior na vida após a morte. Vamos fingir que não sabemos de nada. Finalmente Hiruzen tomou uma decisão. Se a líder da Akatsuki deseja nos visitar, que venha. Nós a trataremos com a cortesia diplomática padrão. Quanto a quem está em seu grupo, faremos vista grossa, contanto que Yuto não apareça abertamente. Se ele aparecer, então lutaremos, custe o que custar. Orochimaru, eu autorizo a usar qualquer jutsu proibido naquele momento. Entendido. Orochimaru suspirou levemente. Então, sensei, vamos discutir o terceiro assunto agora. Será que algum dia terei uma aposentadoria tranquila? Hiruzen sorriu ironicamente. Não precisamos discutir isso. Vamos encontrar Fugaku e falar com ele diretamente. Capítulo 205. Por favor, aguarde um momento, Hokage-sama. Fugaku Uchiha franziu a testa e disse, você quer dizer que Obito, depois de odiar o mundo por causa da morte de sua companheira de equipe, não só adquiriu os poderosos poderes oculares para controlar a raposa de 9 caudas em menos de um ano após seu desaparecimento, como também atacou seu sensei inocente e a esposa dele durante o parto naquela noite. Ele fez uma pausa e então deu um sorriso amargo. Embora eu saiba que muitos aldeões acham que nós, Uchihas, temos alguns parafusos soltos. O comportamento de Obito não é um pouco insano demais? Não é de admirar que Fugaku não conseguisse acreditar. Em sua memória, Obito sempre fora o bom garoto que ajudava senhoras idosas a atravessar a rua, tão bondoso que não parecia ser um Uchiha. Era impossível associá-lo à pessoa vil que libertou a raposa de 9 caudas. Orochimaru curvou levemente os lábios num sorriso carregado de sarcasmo frio. Líder do clã Fugaku, agarrar-se a estereótipos neste momento levará a perdas significativas. 4 anos atrás, quem imaginaria que a poderosa mão do Hokage massacraria seu próprio clã? Fugaku ficou em silêncio, e as 3 pessoas na sala grande pararam de falar. Se realmente foi Obito, então ele deve ter obtido seu poder ocular espaço-temporal após despertar o Mangekyou. Fugaku falou de repente em voz grave. Hokage-sama, poderia chamar Kakashi? Claro. Hiruzen acenou levemente com a cabeça para Orochimaru, que entendeu o sinal. Orochimaru então estendeu o braço até a boca, sua mandíbula se abrindo cada vez mais até se deslocar completamente. Ele enfiou a mão na garganta e puxou uma cobra azul. A cobra, pingando muco e exalando um odor fétido, deslizou pelo chão e desapareceu num instante. Esse bebezinho vai trazer o Kakashi aqui? Sensei, líder do clã Fugaku, por que essas expressões? Esqueça, faça o que quiser. Hiruzen suspirou enquanto tirava o cachimbo do bolso e começava a fumar. Ele já imaginava seu bom aluno abrindo bem a boca e uma cobra saindo com a língua durante a cerimônia de posse do Hokage. A propósito, sensei, Orochimaru limpou o muco do canto da boca e falou na frente de Fugaku, vou convocar Jiraiya e Tsunade de volta em nome do Hokage. Hiruzen soltou uma baforada de fumaça com uma expressão preocupada. Esses dois, saindo da vila logo depois que as coisas começaram a melhorar. Será que eles conseguirão voltar a tempo antes de emboscarmos o Obito? Eles deveriam ser capazes. No mês passado, quando me comuniquei com eles, Jiraiya estava relaxando em fontes termais na Terra das Águas Quentes. E Tsunade estava perdendo muito dinheiro em um cassino clandestino na Terra das Cachoeiras, ambos não muito longe da vila. Então vamos chamá-los de volta. Quanto mais shinobis tivermos para lidar com o inimigo com poder ocular espaço-temporal, melhor. Hiruzen hesitou por um momento, mas continuou. Confio que Tsunade chegará a tempo, mas será que Jiraiya voltará?
Após perder a perna, a carreira de Jiraiya como shinobi estava praticamente acabada, tendo perdido a capacidade de se mover em alta velocidade, mesmo com seus níveis de chakra quase iguais aos de antes. Sua força em combate era menos de 1/10 do que costumava ser. Até mesmo alguns esquadrões Chunin bem coordenados poderiam derrotá-lo agora. Embora Jiraiya tenha permanecido na vila por um tempo após a Noite Carmesim e ajudado muito Hiruzen, assim que Konoha voltou aos trilhos, Jiraiya se despediu de seus amigos e sensei, desaparecendo em uma cadeira de rodas nos portões da vila. Embora Jiraiya tivesse rido de coração ao partir dizendo, estabilidade não é algo que um homem deva buscar, Hiruzen, Orochimaru e Tsunade perceberam a solidão em seus olhos. O terceiro Hokage sentiu uma dor semelhante. Ele sempre tratou seus 3 alunos como se fossem seus próprios filhos e não suportava ver Jiraiya daquele jeito. O clima ficou tenso, mas felizmente não durou muito tempo. Assim como Orochimaru havia dito, a Cobra Azul de fato trouxe Kakashi ataque. Este talentoso shinobi, agora capitão do 2º Esquadrão Anbu, parecia exausto. Meia hora atrás, ele soubera da situação de seu velho amigo por Hiruzen, e ainda lhe custava processar aquela terrível realidade. Estava atordoado, e ao ver as 3 pessoas na sala, mal conseguiu disfarçar a preocupação. Fugaku falou suavemente, Capitão Kakashi poderia por favor revelar seu olho esquerdo? Kakashi obedeceu mecanicamente. Desculpe. Fugaku rapidamente reuniu chakra e fez selos de mão em uma velocidade incrível, fazendo com que os 3 Tomoe em seu Sharingan girassem rapidamente. Arg! Kakashi estremeceu, sentindo como se o Sharingan de óbito em seu olho esquerdo tivesse sido picado por agulhas. Instintivamente, ele se ajoelhou, segurando o olho esquerdo com força. Após algum tempo, ele finalmente recuperou o fôlego e enxugou o suor frio da testa. O Sharingan que viera de óbito se transformou em um estranho olho de 3 lâminas. Permita-me explicar, disse Fugaku, ainda observando atentamente o Mangekyou no olho de Kakashi. O que acabei de usar foi uma técnica ocular única do clã Uchiha, que pode estimular o Sharingan, um poder que apenas o líder do clã pode dominar. Ah, desculpe-me por devagar, eu estava apenas muito chocado. Suas emoções eram complexas enquanto ele continuava. O Mangekyou Sharingan é um poder ocular lendário que apenas aqueles no ápice do clã Uchiha podem possuir. As técnicas oculares variam muito dependendo do talento e da força de vontade de cada indivíduo. Os últimos usuários do Mangekyou registrados na história do nosso clã foram Madara Uchiha e seu irmão, Izuna Uchiha. Kakashi não é um Uchiha e não pode fechar o Sharingan, então ele não sabia que já havia evoluído para o Mangekyou. Se o olho esquerdo possui o Mangekyou, então o olho direito também deveria. Capitão Kakashi, se não for incômodo, poderia tentar usar sua técnica ocular? Relaxe e concentre-se em seus sentidos. Zumbido. Antes mesmo que Fugaku terminasse de falar, uma distorção em forma de espiral apareceu no teto, atravessando instantaneamente a câmara de metal construída especialmente para a ocasião. Kakashi era um verdadeiro gênio em sentir e compreender jutsus. Mesmo sendo a primeira vez que o utilizava, ele conseguiu ativar o Kamui. A dolorosa sensação de chakra se esvaindo rapidamente o atingiu, e Kakashi, ofegante, cobriu o olho esquerdo enquanto o Mangekyou retornava a 3 Tomoe. Assim como o homem mascarado de um olho só que atacou Shizui, este era um ninjutsu espaço-temporal de alto nível. Só isso já foi suficiente para confirmar a identidade de Obito. Kakashi, descanse bem. Após um longo silêncio, Hiruzen finalmente falou, durma bastante e cuide da sua saúde. Você desempenhará um papel fundamental em nossa missão para emboscar Obito. Sim, Okage-sama. Kakashi se levantou, ainda esfregando o olho esquerdo. Embora Obito fosse seu amigo, Kakashi colocava a segurança da vila acima de tudo. Além disso, seu desejo imediato era agarrar Obito pela gola e socá-lo bem no rosto. Seu desgraçado, por que você machucou o sensei e a esposa dele? Foi por causa da Rin? Mas a Rin é uma heroína que morreu bravamente pela vila. Enquanto Kakashi fervilhava de pensamentos, Hiruzen mantinha uma expressão calma. Fugaku, o que você pretende fazer? Seguirei as ordens do Okage-sama, respondeu Fugaku sem hesitar, curvando-se levemente. Os Uchiha fazem parte desta vila. O líder de Konoha, o chefe da Anbu, a isca crucial e o chefe do maior clã da vila, todas as 4 figuras-chave haviam chegado a um acordo. Embora soasse cruel que os Uchiha iriam ajudar a vila a matar um gênio do Mangekyou de seu próprio clã, qualquer um na posição de Fugaku teria feito a mesma escolha. As ações de Obito já haviam provado que ele era um louco descontrolado. Deixá-lo sem controle ou mesmo mostrar misericórdia seria acabar com a própria vida. As ruínas do complexo do clã Hyuga ainda permaneciam no lado oeste da vila como um lembrete sombrio. Fugaku não podia arriscar que o clã Uchiha seguisse o mesmo destino. Além disso, após a Noite Carmesim, as políticas de Hiruzen e Orochimaru foram muito favoráveis ao clã Uchiha. O clã Sharingan de fato vivia confortavelmente nos últimos anos, sem conflitos com a vila. Quando Madara tentou liderar o clã para fora da vila naquela época, ninguém o seguiu, muito menos agora. Assim, uma grande tempestade se formou silenciosamente em Konoha. Orochimaru escreveu pessoalmente cartas, convocando seus 2 amigos de volta. As rotações dos esquadrões Anbu foram ajustadas de forma sutil, garantindo que uma equipe de elite com capacidade de combate excepcional pudesse ser montada a qualquer momento. As estratégias e o momento da emboscada foram discutidos inúmeras vezes, e um plano preliminar havia sido formado.
Após o fracasso da emboscada ao deus da lua 7 anos atrás, Konoha havia aprendido muito com aquela experiência. Orochimaru permaneceu de pé no mesmo lugar. Ele parecia estar cumprindo o dever de recepcionar os convidados, sorrindo para o shinobi Ami, mas se alguém parasse diretamente em frente a ele, perceberia que suas pupilas douradas, semelhantes a serpentes, não continham nenhum traço de sorriso, apenas uma seriedade grave. Finalmente, um shinobi no final do esquadrão Ami entrou no campo de visão de Orochimaru. Ele era alto, usava também uma capa preta com nuvens vermelhas e um chapéu de palha que lhe cobria o rosto. Apesar de entrar numa aldeia com ressentimentos, caminhava despreocupadamente com as mãos nos bolsos, sem demonstrar qualquer sinal de tensão. Você está sendo bem descontrolado, Yuto-kun, mas pelo menos está usando um chapéu. Orochimaru suspirou interiormente. No fim, ele e o homem alto de chapéu de palha passaram um pelo outro sem dizer uma palavra. De longe, na torre Hokage, Hiruzen, que observava através da técnica do telescópio, também soltou um suspiro de alívio. Esta é a residência que lhe foi designada pela vila, Konan-sama. Se tiver algum problema, não hesite em me contatar. Meu nome é Kurenai Yui. Os shinobi de Ami entraram um a um, deixando apenas Konan e o homem com o chapéu de palha do lado de fora. Yuto-sama, você não vai entrar? A viagem foi um pouco longa, então estou com vontade de comer uma tigela de ramen, bocejou Yuto. Você gostaria de se juntar a mim? Se você permitir, eu certamente gostaria. Esse tom, você está com medo de que eu possa perder a cabeça de repente e voltar para Konoha? Yuto deu uma risadinha. Não se preocupe, desertar da vila não é brincadeira de criança, não tem volta. Um shinobi que não consegue trilhar seu próprio caminho é como um porco ou um cachorro. Mesmo se eu tivesse a chance, faria a mesma escolha de novo. A mulher de cabelos roxos recuou, pedindo desculpas. Desculpe, Yuto-sama. Não faça essa cara, ou todos vão saber que eu sou Yuto Hyuga. Seja mais severo e me trate como um subordinado insolente. Sim, meu senhor, respondeu Konan suavemente, erguendo imediatamente o queixo e lançando um olhar frio para Yuto. Qual é a demora? Depressa, mostre-nos o caminho. Ah, isso sim é que é bom. Yuto sorriu satisfeito. Os dois tiraram seus mantos negros com nuvens vermelhas e passearam tranquilamente por Konoha. A princípio, o ninja renegado de nível S mais notório vagava sem rumo. Lentamente, ele não conseguiu evitar começar a resmungar. Naquela época, este lugar era uma taverna ridiculamente barata. Amendoim cozido era de graça, e soja torrada com sal também, só as bebidas eram pagas. É uma pena que agora seja uma loja de ferramentas ninja. Aquele canto do beco costumava ser território de gatos vadios. Não os subestime, eles são bem espertos. Com um pouco de treinamento eles se tornam gatos ninjas. Existe até uma base de treinamento dedicada na vila, onde muitos shinobi aposentados trabalham. O salário é bom e eles podem acariciar gatos. A taverna da enguia ficava embaixo da base do primeiro esquadrão da Anbu, embora com certeza tenha sido transferida. A equipe costumava se reunir embaixo deste poste de energia. Onde está o poste de energia? Yuto parou de repente, estalou a língua e suspirou. Agora me lembro, eu quebrei em pedaços naquela noite. Que desperdício! Coçando a cabeça, Yuto guiou Konan por mais algumas ruas até chegarem a uma área movimentada. Felizmente, esta loja ainda está aqui. Yuto sorriu. Esta é a melhor loja de ramen em que já estive. Capítulo 206. Dois meninos pequenos passaram por baixo da cortina quente e subiram nas cadeiras com facilidade. O dono do Ishiraku Ramen, chamado Teushi, era um homem de meia-idade bondoso. Ele não se incomodou nem um pouco com os garotos animados. Pelo contrário, sorriu e disse, 2 tigelas de ramen, cada uma com carne de porco cozida extra. Como de costume. Sim, chefe, respondeu o garoto loiro em voz alta, emanando uma energia vibrante como um pequeno sol. O garoto ruivo ao lado dele, no entanto, estava muito mais calmo, sentado educadamente e agradecendo ao dono. O Ishiraku Ramen sobreviveu por tanto tempo em Konoha devido à dedicação de Teushi em aperfeiçoar cada etapa do processo de preparo do ramen. Cada tigela exigia um cuidado meticuloso, por isso os clientes precisavam ser pacientes enquanto esperavam. O garoto loiro era animado e enérgico, incapaz de ficar parado mesmo sentado na cadeira. Ele olhou em volta e de repente se interessou pela cliente ao lado. Irmã mais velha, você veio de outro lugar? Nunca te vi na vila antes. Você é muito bonita. Seu cabelo está incrível. Konan sorriu, passando os dedos pelos cabelos roxos, bastante satisfeita com o elogio do garoto. Obrigada. Você também é muito fofo. O garoto loiro corou. Nessa idade, os meninos começavam a desenvolver uma vaga consciência do sexo oposto, naturalmente atraídos por garotas bonitas. Mas então, como se tivesse se lembrado de algo, ele enrijeceu o pescoço e declarou, eu não sou bonitinho. Vou ficar forte. Vou ser um shinobi e me tornar Hokage. Hokage? Sim. Os olhos azuis do garoto brilharam enquanto ele apontava pela janela para a pedra Hokage, mal visível à distância. Eu vou me tornar um grande Hokage, assim como meu pai. As pupilas de Konan se contraíram repentinamente. Ela estava prestes a dizer algo quando Yuto, sentado ao lado dela, deu um tapinha em seu braço. Concentre-se no seu ramen. Este lugar é ótimo, mas o macarrão tende a absorver o caldo muito rápido. Ha. Parece que este cliente já esteve aqui antes, disse Teushi enquanto saía da cozinha carregando uma bandeja. Ele colocou 2 tigelas de ramen na frente dos garotos. Naruto, Gaara, o ramen de vocês está pronto. Obrigado, chefe.
Itadakimasu! Exclamaram os dois garotos em uníssono. O pequeno Naruto tirou uma carteira recheada e entregou o pagamento ao dono. Os dois garotos já haviam começado seu treinamento shinobi. Estavam em excelente forma física e tinham um apetite voraz. Devoraram o ramen rapidamente, sem deixar uma única gota de caldo. Depois de largar os hashis, Naruto caminhou até Konan, hesitante por um instante. Irmã, seu cabelo é tão bonito. Você tem alguma dica para mantê-lo assim? Quero dar um presente bonito para minha mãe. Dicas de cuidados com o cabelo? Konan ficou um pouco surpresa, sentindo-se um tanto incomodada. Não era que ela não quisesse ajudar a órfã do quarto Hokage, mas seu cabelo roxo nunca havia recebido cuidados especiais. Era naturalmente assim. Nesse instante, Yuto, que usava um chapéu de abas largas, falou de repente. É o seguinte, pó de Sakura 6 gramas, óleo de salamandra 3 gramas, seiva de osmanthus dourado de 5 anos, 35 gramas. Por fim, extraia o líquido branco leitoso da superfície. Entendeu? Sim, eu memorizei, interrompeu Gaara, repetindo as instruções palavra por palavra, sem cometer um único erro. Uau, isso é incrível! Naruto olhou para o amigo com admiração, depois se virou para Yuto, curvando-se profundamente. Obrigado, irmãozão. Gaara também agradeceu antes de Naruto o arrastar pelo ombro, provavelmente para ir caçar uma salamandra. Como não era um horário de pico, não havia muitos clientes no Ichiraku Ramen. Vendo que ninguém lhe dava atenção, Konan disse baixinho, aquele garoto, será que ele é o... Sim, Naruto Uzumaki. Eu o vi até mesmo no dia em que ele nasceu. O que aconteceu com a mãe dele? Nunca ouvi falar de ninguém do clã Uzumaki ter cabelo ruim. Naquela noite primeiro extraíram a besta com cauda de Kushina Uzumaki, e depois Minato e eu trabalhamos juntos para selar metade da raposa de 9 caudas de volta nela. O esforço de ter a besta extraída e selada novamente drenou severamente sua força vital, deixando todo o seu cabelo branco. Nenhum cuidado com o cabelo poderia ajudar, mas a piedade filial do garoto é louvável. Minato pode descansar em paz em seu túmulo. Yuto-sama. Konan mordeu o lábio perguntando cuidadosamente, você parece muito feliz. Yuto Hyuga fez uma pequena pausa, olhando em silêncio na direção onde Naruto e Gaara haviam desaparecido por um longo tempo. Memórias de uma vida passada, onde ele lia mangás secretamente na aula, vieram à tona em sua mente. Na linha do tempo original, a infância de Uzumaki Naruto foi trágica. Ele comia macarrão instantâneo vencido, era isolado pelos aldeões e colegas, e era chamado de raposa demoníaca, e aberração na sua cara. Ele só conseguia chamar a atenção através de pegadinhas, o que só levava a mais hostilidade e bullying. Mas agora a infância de Naruto era muito mais feliz do que na história original. Suas roupas estavam limpas e impecáveis, seguindo a última moda da primavera, com um aroma fresco de sabão em pó. Sua carteira de sapo estava abarrotada, e ele tinha bastante dinheiro de bolso, comendo no Ichiraku Ramen sempre que queria. Ele e Gaara eram melhores amigos, e Naruto tinha muitos outros amigos além de Gaara. O mais importante é que Kushina Uzumaki ainda estava viva. Uma criança com mãe era realmente diferente. Enquanto Kushina estivesse por perto, ninguém ousaria esconder a identidade de Naruto como filho do herói. Afinal, ele é filho do Minato. Eu era ao mesmo tempo o melhor amigo do pai dele e o assassino do pai dele. Mesmo quando Naruto era muito jovem, nós formamos um laço profundo. Ao perceber a hesitação na expressão de Konan, Yuto Hyuga balançou a cabeça e disse, mas Konan, como já disse antes, tendo desertado da vila e do meu clã, não voltarei atrás. Continuarei em meu caminho shinobi, independentemente de ser certo ou errado, não importa quantos cadáveres ou mares de sangue estejam em meu caminho. Você é quem guia o futuro do mundo shinobi, Yuto-sama disse Konan, curvando-se profundamente e expondo a nuca, um gesto de submissão desprotegida para um shinobi. Isso é demais, Konan. Afinal, estamos em público, disse Yuto, rindo, segurando-a pelos ombros e ajudando-a a se levantar. Nesse instante a cortina se abriu novamente. Chefe, exclamou uma voz feminina agradável, direta e animada, sem qualquer traço do charme delicado que costuma se encontrar em mulheres. Vou querer o ramen especial como sempre. Virou tradição vir aqui comer ramen logo depois de voltar para a aldeia. Se não, sinto que falta alguma coisa. No instante seguinte, Konan percebeu que a mão que segurava seu ombro se retraiu repentinamente como um relâmpago, tão rápido que foi assustador. Ela piscou, observando o homem que considerava um deus sentado ereto, concentrado seriamente em seu ramen como se estivesse estudando um jutsu proibido de alto nível. Um leve aroma cítrico chegou ao seu nariz, e Konan virou a cabeça, lançando um olhar furtivo para a bela mulher loira sentada ao seu lado. É Tsunade Imi, a sensei de Yuto-sama. Sua presença de chakra é poderosa, e ela também é muito bonita. Sentada entre os dois, Konan de repente se sentiu um pouco deslocada. E por que tenho a sensação de que não deveria estar aqui? Capítulo 207. Será que Yuto-sama é realmente tão respeitoso com seu sensei? Konan observava em silêncio o comportamento de Yuto Hyuga, pensativa. Sendo astuta, guardou seus pensamentos para si, tomando um gole de sopa em silêncio. Tsunade sentou-se com seu habitual entusiasmo, seus longos cabelos loiros presos em um rabo de cavalo, e exclamou com sua típica ousadia. Teuchi-san, coloque na conta do Hokage. Claro, Tsunade-sama respondeu o dono com um sorriso alegre, já acostumado ao comportamento da renomada shinobi. Você?
Foi só então que Tsunade percebeu a mulher de cabelos roxos sentada ao seu lado. Você é de Amegakuri, o líder da Akatsuki? Konan largou os hashis e encarou Tsunade. Sim, estou aqui em visita oficial a Konoha. Tsunade assentiu. Com as barreiras e sistemas de defesa atuais de Konoha, não havia como o líder da Akatsuki simplesmente entrar na vila sem permissão. Relaxando os punhos cerrados, Tsunade suspirou. Nos conhecemos quando você ainda era criança. Isso foi há mais de 20 anos. Ainda me lembro daquela noite chuvosa, disse Konan calmamente com uma expressão indecifrável. Encontramos você, comandante Orochimaru, e Jiraiya-sensei. A chuva estava tão forte, exatamente como na noite em que Jiraiya-sensei matou Nagato. A expressão de Tsunade congelou, e quando ela estava prestes a falar, Konan continuou. No entanto, agora sou o líder da Akatsuki. Penso na perspectiva de Amegakuri e não agirei de forma precipitada. Além disso, já que Jiraiya-sensei justificou o assassinato de Nagato em nome da paz no mundo shinobi, devo provar que ele está errado. Ela se levantou abruptamente, saindo da loja com determinação e voz firme. Apostar todas as esperanças de paz no sonho de um velho sapo. Que ridículo! A mulher loira observou Konan partir com uma expressão complexa. Depois que a figura alta do homem de chapéu de bambu também saiu, ela não pôde deixar de comentar. Aquele que você segue se tornou um shinobi bastante formidável. Ouvi dizer que aquele ninja renegado é o verdadeiro mestre por trás de Amegakuri? Parece que você aprendeu muito com ele. Yuto não respondeu, colocando o pagamento sobre a mesa antes de sair da pequena loja de ramen. Que sujeito mal educado. Tsunade franziu a testa. Embora irritada, ela não achou que valesse a pena se estressar por causa de um mero subordinado. Voltou sua atenção para a refeição, esperando pacientemente. O ramen está pronto. Teoshi voltou com uma bandeja, servindo primeiro Tsunade antes de pegar o dinheiro deixado por Yuto. Eles pagaram a mais, murmurou Teoshi para si mesmo depois de contar várias vezes. Quando viu um papel no meio do dinheiro estava escrito, este é o preço de 4 anos atrás. Tsunade, que saboreava seu ramen com prazer, ouviu o comentário, mas não lhe deu importância. Velho, voltei. Tsunade rompeu pela porta, sentou-se casualmente na mesa e tirou um doce da gaveta de Hiruzen, colocando-o na boca. Você poderia tentar ser mais feminina de vez em quando, disse o terceiro Hokage com um suspiro cansado, massageando as têmporas. E se um estranho a visse? Ele poderia zombar de você. Forasteiro. Não há nenhum forasteiro aqui, Tsunade deu de ombros indiferente. Orochimaru, Jiraiya, vocês dois vão dizer alguma coisa? Claro que não. Jiraiya riu gostosamente. Você é o famoso otário lendário, a flor mais brilhante de Konoha. Ele estava sentado em uma cadeira de rodas, com um cobertor sobre o colo e as calças vazias abaixo dos joelhos. A maior parte de suas forças havia desaparecido, mas seu ânimo permanecia elevado. Orochimaru deu uma risadinha discreta, apenas para ser recebido com um olhar fulminante de Tsunade. Embora outros talvez não soubessem, os 4 tinham plena consciência de que Orochimaru havia sido quem roubou as células do primeiro Hokage para experimentos em humanos. Mesmo agora, Tsunade guardava rancor de Orochimaru. Sempre que o via, a vontade de socá-lo por ter profanado o túmulo de seu avô era difícil de conter. Cof, cof. Hiruzen acenou com a mão, sorrindo amargamente. Não vamos começar uma briga numa hora dessas. Só estamos nós aqui, então vou direto ao ponto. 4 anos atrás, quem controlava a raposa de 9 caudas era Obito Uchiha. Jiraiya, não se preocupe tanto. As informações são confiáveis, e Kakashi já usou um doujutsu espaço-temporal muito semelhante. Podemos confirmar com absoluta certeza que era Obito. De certa forma, ele é mais perigoso que Yuto. Quanto à fonte da informação e outros detalhes, eu os divulgarei após o término da missão. Em todo caso, Obito é um louco que nutre um profundo ódio pela vila e pelo mundo shinobi. Ele precisa ser eliminado. Eu, Orochimaru, Kakashi e Fugaku seremos os principais combatentes, mas também precisaremos do apoio da Anbu e do shinobi de elite da vila. Enfrentando ninjutsu espaço-temporal, ninguém pode garantir a sobrevivência. Se eu cair, Orochimaru será o 5º Hokage. E se tanto eu quanto Orochimaru morrermos naquele dia, Tsunade, você será a próxima na linha de sucessão para herdar o título de Hokage. Jiraiya, você não deve participar de combates diretos. Permaneça no escritório do Hokage, monitore a vila e esteja pronto para me substituir. Tsunade, fique de prontidão. Tsunade assentiu com a cabeça, depositando grande confiança nos planos de seu sensei. Jiraiya, por outro lado, baixou a cabeça com uma expressão sombria enquanto olhava para suas pernas incompletas. Hiruzen e Orochimaru não revelaram a fonte da informação, nem mencionaram que Yuto poderia estar escondido entre a delegação de Amegakuri. Anos atrás, Tsunade quase destruiu o clã Senju por causa de sua aprendiz. Embora ninguém soubesse o motivo de sua emoção, Hiruzen decidiu reter a informação temporariamente para evitar que ela invadisse a residência temporária de Amegakuri. Quanto ao motivo da emboscada contra Obito ter acontecido tão rapidamente, sem esperar que a equipe de Amegakuri deixasse a vila, tudo se deveu a Yuto. Ao revelar sua presença, fornecer informações sobre Obito e, em seguida, anunciar a chegada de Amegakuri à vila. Embora não tenha havido um encontro direto, Yuto enviou uma mensagem clara. Planejo fazer algo quando você tentar matar Obito, então Konoha deve realizar a emboscada durante esse período. Você faz o que tem que fazer, eu faço o que tenho que fazer. Se tudo correr bem,
Assim como os camaradas conseguem se entender, os inimigos também podem chegar a um entendimento porque conhecem muito bem os interesses uns dos outros. Isso, na verdade, facilita a colaboração. Dada a disparidade de poder, Konoha não teve escolha a não ser liderada pelo nariz de Yuto. Ainda assim, a aldeia poderia aproveitar essa oportunidade para eliminar uma grande ameaça, obtendo algum nível de benefício em troca. Então Hiruzen não ficou muito chateado. O tempo passava dia após dia com a delegação de Amegakure cumprindo as formalidades, percorrendo Konoha e visitando figuras notáveis. Hiruzen ocasionalmente recebia Konan, e as conversas entre o anfitrião e os convidados eram sempre agradáveis. Orochimaru continuava sendo o confiável comandante da Anbu, o futuro Hokage indiscutível. Então, em meio a essa calmaria, um incidente irrompeu repentinamente. A princípio, apenas algumas figuras importantes da vila sabiam do ocorrido, mas logo espiões entraram em ação, enviando essa informação preciosa para fora de Konoha. A segunda divisão Anbu de Konoha se deparou com uma situação inesperada durante uma missão de alto risco. A maior parte do esquadrão foi morta ou ferida, e o capitão Kakashi Atake caiu em combate. Seu nome heróico será gravado na pedra memorial. Capítulo 208. Bang! Uma forte explosão ecoou no ar quando Yuto puxou um canto da cortina, olhando para o cortejo fúnebre à distância. 4 membros mascarados da Anbu carregavam o caixão, caminhando em direção ao cemitério sob o olhar atento de aldeões e shinobi. A procissão era silenciosa, com todos imersos em uma atmosfera sombria. Kakashi. Aquele garoto provavelmente já está deitado no caixão, perdido em pensamentos. Os lábios de Yuto se curvaram num leve sorriso enquanto ele se recostava na cadeira. Ele se virou para Konan e perguntou: "O que você acha, Konan? Será que Obito vai sobreviver hoje?" A mulher de cabelos roxos pensou por um momento, incerta. Ele provavelmente não vai morrer, certo? Afinal, ele é um homem que possui ninjutsu espaço-temporal. Ele está focado em escapar, e seria difícil para Konoha impedi-lo. Aposto que Obito vai morrer. Yuto balançou a cabeça. Orochimaru é um líder que não hesita em fazer qualquer coisa. Comparado ao terceiro Hokage, seus limites são muito menores. Mas Yuto-sama, o terceiro Hokage ainda não está no comando de Konoha? Em breve será a vez de Orochimaru. Afinal, esta é a vila onde cresci. Só pelas expressões sutis dos altos funcionários de Konoha ao cumprimentá-lo, posso dizer que a cerimônia de sucessão do quinto Hokage está definitivamente sendo preparada. No máximo, nesta mesma época do ano que vem, Hiruzen Sarutobi já terá se aposentado. Ele fez uma pausa e, em seguida, acariciou o queixo com interesse. Para ser honesto, estou bastante ansioso para ver a performance de Orochimaru hoje. Entre os Sannin, ele é o que possui o intelecto mais elevado e o maior potencial. Konan deu uma risadinha. Yuto-sama, pensei que você favoreceria sua sensei, a princesa Lesma. Não estou favorecendo nenhum dos dois. Estou apenas relatando os fatos. Embora meu sensei ocupe um lugar especial no meu coração, como shinobi, Orochimaru é o mais excepcional. Parece que sim. Fiquei chocado na primeira vez que vi o jutsu, substituição da grande serpente? Nunca imaginei que o corpo de uma pessoa pudesse se contorcer dessa forma, como uma besta. Como uma fera. Por algum motivo, várias imagens impróprias surgiram de repente na mente de Yuto. Naquela noite, 4 anos atrás, ele e seu sensei fizeram algo que não deveria acontecer entre um professor e um aluno. Ele estava tão emocionado que não controlou seus impulsos, deixando seu sensei em um estado bastante deplorável. Mas por falar nisso naquela noite, seu sensei também deixou muitas marcas de honra nele. Depois de sair de Konoha, ao examinar seu corpo, ele descobriu que os ferimentos mais graves eram as marcas de garras nas costas e as marcas de mordida no peito. Nós é que éramos as verdadeiras feras. Yuto tocou o nariz, afastando os pensamentos caóticos, e acenou com a mão enquanto voltava para a sala interna. Konan, não me perturbe por enquanto. Enquanto Konoha e Obito estão em batalha, preciso roubar o contrato de invocação de sangue da floresta Shikotsu. Fique aqui com os outros e não faça nada. Sim, Yuto-sama. Azuma Sarutobi se agachou, levantou a base da cadeira de rodas com os 2 braços, junto com Jiraiya que estava sentado nela, e os carregou delicadamente pelas escadas até o escritório. Obrigado, Azuma. Jiraiya deu um tapinha no braço de Azuma. Você se desenvolveu muito bem, rapaz. Jiraiya-sensei, há 4 anos quando a vila enfrentou uma crise, percebi que como filho do Hokage, eu tinha que arcar com uma responsabilidade maior. Então, dobrei a intensidade dos meus treinos. Bom garoto, você é realmente um Sarutobi. Aqui, deixe este sábio lhe dar algo bom. Este é o meu livro mais vendido, Fisga Fisga Violência. Ah, Jiraiya-sensei, eu não leio essas coisas. Azuma Sarutobi rapidamente escondeu o livro no bolso do casaco, dando a Jiraiya um sinal de positivo secreto. Azuma, depressa. Nesse instante, Kurenai Ui gritou de perto, franzindo a testa. Estamos quase atrasados para a reunião. Entendi, respondeu Azuma antes de se virar para o homem na cadeira de rodas. Jiraiya-sensei, o escritório do Hokage é seu por enquanto. Contanto que ninguém de fora perceba, você pode fazer o que quiser, exceto ir até o número 45 da Rua da Pedra Leste. Eu sei, respondeu Jiraiya com um sorriso. Essa é a residência temporária de Amegakure. Eu matei Nagato Uzumaki. Se Konami vir, ela pode perder o controle. Fico feliz que você entenda, Jiraiya-sensei. Azuma deu uma risada amarga, coçando a cabeça.
Afinal, quando você lançou um ataque surpresa a Megakuri e matou sua única amiga, Nagato, a vila estava um pouco errada, para ser honesto. Jiraiya ficou momentaneamente atônito, silenciando. Permaneceu imóvel por um longo tempo, e quando estava prestes a levantar a cabeça para dizer algo, percebeu que Azuma Sarutobi e Kurenai Yui já haviam desaparecido de vista. Lançar um ataque surpresa contra a Megakuri e matar o líder da Akatsuki? Não fiz tudo isso pela vila? A profecia do sábio dos sapos dizia que meu discípulo era a criança da profecia, alguém que traria grandes mudanças ao mundo. Nagato já havia mergulhado em profunda dor e ódio e possuía o Rinnegan. Se eu não o tivesse matado, o mundo Shinobi teria enfrentado um desastre sem precedentes. No entanto, Jiraiya sabia que em seu estado atual, ele sequer tinha a capacidade de perseguir Azuma para corrigir suas palavras equivocadas. Ele ainda estava em uma cadeira de rodas. Ele suspirou profundamente, inclinando o rosto para cima, deixando que o brilho do sol poente incidisse sobre ele. A rocha Okage erguia-se silenciosa à distância, com 4 estátuas imponentes dominando a vila, admiradas por inúmeras pessoas todos os dias. O rosto de Orochimaru logo aparecerá lá em cima. Pensando nisso, Jiraiya suspirou mais uma vez. Quando chegar a cerimônia de sucessão, vou garantir que ficarei bêbado. Tarde da noite. Cemitério de Konoha. Na floresta escura e profunda, Obito, vestido com um manto negro, emergiu lentamente. Ele usava uma máscara com um padrão incomum e tinha cortado o cabelo curto. Sob a máscara de um olho só, o Tomoe em seu Sharingan girava lentamente, revelando emoções complexas que nem mesmo Obito conseguia perceber. Kakashi, um gênio como você, morrer antes dos 20 anos. Mesmo que as guerras terminem, o mundo Shinobi continua sendo um inferno banhado em sangue. Obito saiu da floresta e aproximou-se da cova recém-cavada naquele mesmo dia. O cemitério era uma área crítica em Konoha, mas sua guarda era sempre nominal. A importância do cemitério era mais simbólica do que prática e como estava localizado dentro da vila, a segurança nunca foi uma prioridade. Para Obito, que possuía o Kamui, infiltrar-se no cemitério foi muito fácil. No caminho, ele colheu uma flor branca, colocando-a no túmulo de Kakashi, e então ergueu a mão para começar a cavar. Bastaram alguns segundos para que ele alcançasse a tampa do caixão. Com um movimento rápido, rasgou-a, revelando o corpo de Kakashi Atake. Ele vestia um kimono especial para repouso, com os olhos fechados, como se estivesse apenas dormindo. Obito se abaixou, pronto para arrancar o olho esquerdo de Kakashi. Mas naquele momento ele viu algo inesperado. Kakashi estava com as mãos cruzadas sobre o peito, segurando uma fotografia. Um jovem bonito de cabelos dourados, um garoto Uchiha animado, um adolescente de cabelos brancos com ar preguiçoso e uma garota alegre e bonita. Os 4 membros do time Minato sorriam na foto, aparentemente atravessando o tempo e o espaço para olhar para Obito com um sorriso. O jovem mascarado tremia e a mão que podia despedaçar uma montanha parecia pesada como chumbo. Ele havia demonstrado um momento de fraqueza. Capítulo 209. Uma inauguração. Kakashi Atake não abriu os olhos, mas como um verdadeiro gênio que havia vivenciado a Grande Guerra Ninja, sua aguçada intuição para oportunidades de batalha já estava enraizada em seus ossos. Quando você sente que é o momento certo para atacar, esse momento é de fato o melhor momento. Kakashi tinha essa confiança. Enquanto seus pensamentos fervilhavam, a técnica de selamento que Tsunade havia colocado preventivamente em seu corpo foi quebrada, e o chakra o percorreu em uma onda. Ele ergueu uma das mãos, e uma esfera de chakra girando rapidamente surgiu em sua palma. E Rasengan. Sem selos de mão, ativação com uma só mão, não havia ninjutsu mais adequado para um ataque surpresa do que este. Como discípulo de Minato Namikaze, Kakashi naturalmente sabia como usar o Rasengan, embora lhe faltasse o talento inato para incorporar a transformação da natureza do relâmpago a ele, razão pela qual raramente o utilizava. Mas mesmo um Rasengan incompleto foi suficiente para aquele momento. Bum! O Rasengan atingiu o peito de Obito Uchiha. Pego de surpresa, Obito foi arremessado para longe, com várias costelas quebradas no processo. Droga! Obito bateu com as costas em uma grande árvore. Percebendo que havia caído em uma emboscada, ele não teve tempo de se perguntar: como Konoha descobriu meu segredo? O Kamui já estava ativado. Contanto que ele entrasse na dimensão Kamui, qualquer emboscada se tornaria inútil. A distorção espiral do espaço surgiu, expandindo-se do olho direito de Obito para envolver todo o seu corpo, prestes a puxá-lo completamente para outra dimensão. Esse foi o erro mais grave de Obito naquela noite. O Kamui do olho direito tinha 2 funções principais. A primeira era a intangibilidade, onde o corpo no mundo exterior era meramente uma sombra. E a porção dentro da dimensão Kamui era a verdadeira entidade. A segunda era a absorção, que permitia a transferência de objetos ou pessoas, incluindo ele próprio, para a dimensão Kamui. O segundo método era, sem dúvida, a rota de fuga mais segura, mas, comparado à intangibilidade habitual, tinha uma falha fatal. Era muito lento. Tão lento que no momento em que Obito começou a usar o Kamui, Orochimaru atacou. Svi! O pescoço de Orochimaru estendeu-se de forma antinatural, movendo-se a uma velocidade aterradora. Suas mandíbulas se separaram, seus dentes se tornaram afiados como navalhas, e num piscar de olhos, ele cruzou dezenas de metros, cravando suas presas nas costas de Obito. Um chakra estranho, injetado por seus dentes, invadiu o corpo de Obito. A dor lancinante fez com que o chakra de Obito ficasse fora de controle, interrompendo seu Kamui. Ele caiu de joelhos, com o rosto contorcido em agonia.
O pescoço de Orochimaru retraiu-se como uma mola, mas mesmo assim, seus dentes permaneceram cravados nas costas de Obito, arrastando o resto do corpo para a frente. Ele apoiou um pé em Obito para imobilizá-lo. Fugaku Uchiha e Hiruzen Sarutobi apareceram simultaneamente. Hiruzen usou seu bastão de adamantino para pressionar as vértebras cervicais de Obito, enquanto Fugaku o agarrou pelo pescoço e removeu sua máscara, revelando o lado direito de seu rosto marcado por cicatrizes. Então é você mesmo, Obito. Fugaku franziu os lábios, mas como um Jounin experiente, sabia que não devia deixar uma oportunidade escapar. Os 3 Tomoe de seu Sharingan giravam rapidamente. Fugaku canalizou todo o seu poder ocular e chakra para eles, lançando seu genjutsu mais poderoso. Obito estremeceu, cessando sua luta. Foi ainda mais fácil do que eu pensava. Você foi muito descuidado, Obito Uchiha. Orochimaru levantou-se lentamente, seus olhos dourados como de serpente examinando friamente o jovem imobilizado no chão por 2 shinobi poderosos. Orochimaru, que técnica você acabou de usar? Hiruzen fez selos de mão, preparando um jutsu de selamento enquanto perguntava, curioso. Um pequeno truque chamado selo amaldiçoado. Durante meus anos longe da vila, encontrei alguns indivíduos com constituições especiais. Um deles era uma criança recém-nascida que podia absorver energia natural inconscientemente, misturando-a ao seu chakra para produzir uma força incontrolável, algo semelhante ao modo sábio. Considerando o estado de Obito, o selo amaldiçoado não é tão maravilhoso quanto você faz parecer. Afinal, é um protótipo, capaz apenas de criar chakra especial. Além de causar caos no corpo de um shinobi, é praticamente inútil interromper o chakra para impedi-lo de usar suas técnicas oculares, hein? É exatamente o tipo de coisa que eu esperaria de você, Orochimaru. As mãos de Hiruzen pararam assim que ele completou os complexos selos de mão para selar a posição. No entanto, quando ele estava prestes a pressionar o selo em Obito, algo inesperado aconteceu. As pernas de Obito se moveram repentinamente. Com imensa força no tronco, ele torceu o corpo, chutando Orochimaru e Hiruzen para longe simultaneamente. Fugaku, o que? Hiruzen gritou, mas então viu Fugaku grunhir também, sendo empurrado de volta para o cemitério. O genjutsu do chefe do clã Uchiha havia sido quebrado. Não podemos deixá-lo se recuperar. Se não conseguirmos capturá-lo vivo, matem-no agora. Rugiu Orochimaru, batendo os pés com força no chão enquanto avançava de volta para a luta. Hiruzen e Fugaku recuperaram o controle de seus corpos e retornaram ao campo de batalha. Nesse momento, os 3 shinobi habilidosos perceberam a mão agarrando o tornozelo de Obito. Não é de admirar que o genjutsu tenha sido dissipado. Descobriu-se que ele tinha um aliado escondido no subterrâneo. Obito, acorde. Zetsu, com suas metades preta e branca, emergiu do chão. Enquanto falava, um jutsu foi ativado, e inúmeros esporos minúsculos apareceram nos 3 shinobi de Konoha, começando a absorver chakra enquanto inchavam rapidamente. Embora não fossem altamente letais, conseguiram desacelerá-los. Estou bem. Maldita Konoha e Kakashi. Obito agarrou as costas com a expressão contorcida de raiva. Contanto que você esteja bem, apresse-se e vá embora. Estamos muito perto deles. Não há tempo para transportar meu corpo inteiro para a dimensão Kamui. Obito encarou friamente os 3 shinobi de Konoha que se aproximavam, pronunciando cada palavra com precisão gélida. Além disso, mesmo que pudesse, eu não fugiria. Vou matar todos eles esta noite. Você está louco. Hiruzen Sarutobi está velho, Fugaku Uchiha não vale a pena mencionar, e só resta Orochimaru. Vou aniquilar Konoha esta noite, então capturar a raposa de 9 caudas mais tarde será muito mais fácil. Obito respirou fundo, seu olhar percorrendo os rostos dos 3 shinobi antes de finalmente se fixar em Kakashi Atake, que estava parado no cemitério. Kakashi, meu olho. Como ele funciona para você? Os olhos do jovem de cabelos brancos perderam o brilho. Ele não respondeu às palavras de seu antigo amigo. Em vez disso, ergueu uma kunai, segurando-a diante do peito. Sua atitude não poderia ser mais clara. O farfalhar das folhas ecoou pela floresta enquanto vários shinobi de elite da Anbu corriam em direção a eles. Flutuações tão intensas nos chakras. Yuto abriu a janela, enquanto contemplava o cemitério ao longe. Fechou os olhos e explorou o ambiente por um instante antes de desaparecer subitamente do quarto. No segundo seguinte, ele estava em uma rua vazia. Konoha não era conhecida por ter muita vida noturna, então, ao cair da noite, todos voltavam para casa para dormir. Quando Yuto ainda era um shinobi de Konoha, ele gostava de vagar pelas ruas sozinho, sentindo a brisa da noite e alimentando gatos de rua. Será que Obito sobreviverá à noite? Se sobreviver, eu finalizarei mais tarde. Até lá, ele estará gravemente ferido e incapaz de usar o Kamui. Capítulo 210. Yuto caminhava sozinho pelas ruas de Konoha, enquanto a tempestade de chakra distante rugia com intensidade. Mesmo na área central da vila, era palpável. Que lugar animado, comentou Yuto, lançando um olhar para a confusão antes de seguir seu caminho. Padrões estranhos surgiram na pele de seu braço, mudando conforme seus movimentos. Essa era uma técnica secreta ensinada a ele pela lesma sábia, que permitia a Yuto detectar a localização do contrato de sangue de invocação da floresta Shikotsu. Funcionava como uma bússola. Enquanto observava os padrões em constante mudança em seu braço, Yuto se moveu silenciosamente para evitar a multidão. O estrondo vindo do cemitério aumentava, indicando que a batalha contra Obito havia chegado ao seu clímax.
Yuto chegou a vislumbrar os imponentes portões de Rashomon. Os Shinobis estavam acordando e se equipando com suas ferramentas ninja ao saírem de casa. As ruas não estavam mais silenciosas. Nos telhados surgiam os Zambu, Shinobis mascarados diretamente subordinados ao Hokage, como sistema nervoso da vila, transmitindo as ordens do Hokage por toda Konoha. Após observar por algum tempo, Yuto percebeu que essas ordens provavelmente vinham de Jiraiya. A estratégia era sólida, com ênfase particular na proteção dos pontos fracos, o clássico estilo Jiraiya. As trágicas lições do ataque da raposa de 9 caudas e da noite carmesim deram a Konoha experiência em lidar com inimigos superpoderosos. Os principais combatentes contra Obito eram ninguém menos que Hiruzen Sarutobi e Orochimaru, com Fugaku Uchiha e Kakashi Atake fornecendo suporte. Os outros Jounin circulavam a área, seu único papel sendo de suprimir Obito com jutsus combinados e drenar seu chakra. Yuto ponderava sobre os possíveis desfechos da batalha daquela noite enquanto se aproximava firmemente de seu destino. Ao chegar a um muro de pedra, ele parou. O muro não era grande nem particularmente atraente, apresentando marcas de queimaduras severas, e ervas daninhas brotavam das rachaduras, assemelhando-se a uma lápide abandonada. Yuto contemplou a parede por um longo tempo, suspirou baixinho e estendeu a mão para tocá-la. De memória, encontrou uma placa de identificação em relevo sem letras, apenas um símbolo que lembrava tanto uma nuvem quanto uma gota de chuva, o emblema do clã Hyuga. O clã Hyuga, que floresceu por um milênio, agora está reduzido a esta parede carbonizada. Devido a uma política de máxima utilização do solo e outras considerações, Konoha arrasou as terras incendiadas do clã Hyuga e construiu novas ruas sobre elas. Olhando ao redor, as antigas terras do clã foram divididas em áreas residenciais, campos de treinamento e ruas comerciais. Uma jogada inteligente, murmurou Yuto enquanto arrancava as ervas daninhas das frestas. Se Konoha tivesse deixado as ruínas dentro da vila, todo shinobi que passasse por ali diariamente se lembraria do grave mal que Yuto Hyuga causou ao seu próprio lar. Não demoraria muito para que alguns jovens impetuosos buscassem vingança, potencialmente desencadeando outro ciclo de retaliação, algo que os anciãos da vila jamais desejariam presenciar. Parado em silêncio diante do muro de pedra, o jovem ajeitou seu chapéu de palha e continuou caminhando. Em pouco tempo, ele avistou um prédio circular de 3 andares. Pelo seu estilo e materiais, era evidente que se tratava de uma construção recente. O topo do edifício circular apresentava um desenho em forma de pergaminho, provavelmente indicando uma instalação de segurança ou uma biblioteca. Ativando seu Byakugan, Yuto identificou as posições dos guardas. Mesmo sem usar o modo sábio, ou Tenseigan meio desperto, Yuto superou os guardas em muito. Ele os incapacitou facilmente, com as mãos nos bolsos, e entrou no prédio tranquilamente. O padrão em seu braço virou para baixo quando Yuto se abaixou e cortou o chão como se fosse manteiga, descendo uma escadaria para uma estrutura subterrânea. O corredor era longo, os padrões nas paredes bastante artísticos, e a cada 15 metros, uma tocha especial brilhava intensamente. Não havia guardas patrulhando. O pergaminho do contrato de sangue para a invocação da floresta Shikotsu havia sido colocado em um canto da vila, com defesas inadequadas e sem sistema de alarme. Esses estranhos detalhes indicavam uma coisa: Konoha provavelmente antecipou as intenções de Yuto e colocou o pergaminho do contrato de sangue ali deliberadamente. Pegue se quiser, só não mate ninguém. Pelo menos, ainda restam algumas pessoas capazes nesta aldeia. Yuto murmurou para si mesmo ao finalmente chegar ao fim do corredor e entrar em uma espaçosa câmara de pedra que continha o pergaminho do contrato de sangue. No entanto, a primeira coisa que ele viu não foi o pergaminho, mas uma mulher loira sentada no chão de costas para ele. Se Hiruzen e Orochimaru conseguiram deduzir as ações de Yuto, então era natural que Tsunade, que o entendia ainda melhor, também conseguisse perceber suas intenções. Aquele encontro no Ishiraku Ramen selou o destino desse encontro entre mestre e aluno. Yuto esfregou o nariz, depois caminhou até a mulher loira e disse suavemente: Sensei. Bum! Um soco delicado atingiu o peito de Yuto, e a força aprimorada pelo chakra o lançou para trás, atravessando a parede da passagem e deslizando por uma grande distância. Ele expirou levemente, esfregando o peito, e levantou-se de um salto, retornando à câmara de pedra. Dessa vez, Yuto mudou o tom, agora mais respeitoso. Sensei. Bum! Tsunade continuou sem se virar, seu rosto inexpressivo enquanto desferia outro soco. Yuto atravessou a parede novamente, as rochas desmoronando enquanto a maior parte da passagem se transformava em escombros. Desta vez, porém, Yuto não se levantou imediatamente. Em vez disso, deitou-se sobre as pedras quebradas, refletindo em silêncio por um tempo. Por fim, ele se sacudiu, tirou o chapéu de palha e sentou-se ao lado da mulher loira. Idiota! Yuto ativou a técnica da palma mística em seu peito, com um tom casual. Eu sou o deus da lua, você deveria ter mirado na minha cabeça. A mulher loira olhou para Yuto e bufou friamente. Pode aproximar mais o rosto, e eu esmagarei sua garganta. Suas palavras foram impiedosas, mas ela não desferiu outro soco. Yuto piscou, encarando sua sensei, depois agarrou as pernas de Tsunade com as 2 mãos e virou o corpo dela em sua direção. Seus olhares se cruzaram, e naquele espaço confinado, ambos se acharam incrivelmente atraídos. Graças ao Seluin, o corpo de Tsunade estava sempre repleto de energia. Deixando de lado suas identidades shinobi, como um simples homem e uma mulher, ambos se consideravam quase perfeitos um para o outro. O que você está fazendo?
Tsunade inclinou-se ligeiramente para trás, apoiando-se nos braços, e acenou levemente para o lado. Pegue o pergaminho do contrato de sangue e saia depressa. Você não vai me impedir? Não consigo derrotá-lo, e Sarutobi-sensei e Orochimaru já estão lutando contra um inimigo poderoso. Não quero causar mais problemas. Aquele cara, Obito, seja para Konoha ou para mim, ele é um desastre. Ele vai morrer esta noite. Yuto invocou uma lesma e guardou o pergaminho do contrato de sangue na floresta Shikotsu. Tsunade não tentou impedi-lo, apenas brincou preguiçosamente com os cabelos. Se você não se importar, disse Yuto, olhando para a cintura fina e a pele clara de Tsunade, eu irei procurá-la esta noite. Seu desgraçado, saia daqui. A mulher loira o encarou com raiva. Você é um traidor da aldeia, e eu sou a neta do fundador da aldeia. Se você vier me procurar à noite, como poderei encarar meu avô e meus camaradas depois que eu morrer? Suspiro. Yuto coçou a cabeça. Desculpe, não pensei direito. Ao mencionar isso, Tsunade perdeu a paciência. Ela agarrou Yuto pela gola e rangeu os dentes. Seu desgraçado, você colocou alguma coisa na minha bebida naquela noite? É sensei, foi só um mal. Depois do que você fez, ainda se atreve a me chamar de sensei. Bom. Enquanto conversavam, o chão tremeu violentamente de repente. Não podemos ficar aqui por mais tempo. Yuto pegou a mulher loira no colo, como uma noiva, e saltou para fora da câmara subterrânea. Assim que chegou à superfície, Tsunade bufou, afastou o braço que estava em volta do pescoço de Yuto e girou o corpo para se esquivar. Ela estava prestes a dizer algo quando percebeu Yuto franzindo a testa, absorto em pensamentos enquanto olhava para o horizonte. A mulher loira seguiu o olhar dele e viu uma cena chocante. Na escuridão da noite, uma criatura gigantesca, semelhante à madeira ressequida, erguia-se imponente, seu tamanho ainda maior que o da raposa de 9 caudas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.